centros aqui no Brasil. E o que esse estudo mostrou foi uma alta taxa de proteção naquelas pessoas que faziam uso de antirretroviral de forma profilática. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado com essa medida, porque certamente isso tem alguns impactos que são bastante importantes. Por exemplo, qual é o potencial impacto em termos de efeito adverso de antirretroviral nessas pessoas? Isso é, pessoas que estão expostas ao HIV e que optam por fazer uso desses remédios e que poderão ter efeitos adversos relacionados a esses fármacos no longo prazo. Também em relação a comportamento de proteção para outras DSTs, aquilo que eu já comentei no início. Essas pessoas podem ter uma falsa sensação de segurança e acabar se expondo ainda mais, eventualmente, a serem infectadas por outras DSTs. E, finalmente, tudo isso depende de adesão. Essa pessoa, eventualmente, ela pode ter perdas de adesão, isso é, ela deixar de tomar o remédio por alguns momentos, alguns dias, mas continuar se expondo ao HIV e, nesses momentos de perda de adesão, ela acabar sendo infectada. Então, são algumas considerações que nós temos que tomar. Pode passar mais um? Em vista disso, a intervenção ainda não é adotada no Brasil por conta desses questionamentos que eu acabei de fazer para vocês. Qual seria o impacto em termos de saúde pública? Quais seriam os efeitos adversos de longo prazo nessa população? E, finalmente, quais as consequências para sexo casual e práticas de sexo seguro. Então, são reflexões que nós precisamos ainda ter em relação à profilaxia pré-exposição. Mais uma vez, isso tem que ser pensado do ponto de vista coletivo e as decisões tomadas, eventualmente, em termos individuais também. Mais um, por favor. Então, o que nós temos de perspectivas? É preciso ampliar a precocidade do diagnóstico, e aí, em especial, o papel do teste rápido do HIV, para que nós tenhamos diagnósticos mais precoces e, consequentemente, trabalhar mais a prevenção dessas pessoas que são diagnosticadas mais cedo. Considerar início mais precoce do tratamento para que eu tenha um impacto individual e coletivo, conforme eu já comentei. Ampliar o acesso à profilaxia pós-exposição, em especial pessoas que procuram assistência devido à violência sexual ou que tiveram realmente exposição por desejo naquele momento, e estruturar uma rede de pesquisa clínica e sociocomportamental que tenha como objetivo avaliar as outras estratégias que estão sendo pensadas, em especial a profilaxia pré-exposição, que precisa ser melhor estudada. Mais um, por favor. Então, em síntese, o que eu queria mostrar para vocês é que o tema de tratamento relacionado à prevenção é um tema que ainda tem várias facetas que têm que ser melhor analisadas e desenvolvidas, facetas individuais, facetas coletivas, que as estratégias centrais de política brasileiras elas estão direcionadas para abordagem direcionada para reduzir a vulnerabilidade, para a adoção de práticas de sexo seguro, da promoção de direitos humanos e redução do estigma e descriminalização da população infectada pelo HIV. E que é preciso diversificar as estratégias de prevenção, pensar em PrEP, pensar em profilaxia pós-exposição e, principalmente, do tratamento mais precoce das pessoas infectadas pelo HIV para evitar a transmissão para outros indivíduos. Pode passar mais um? Eu queria agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para os questionamentos e os debates que virão a seguir. Muito obrigado. Continuando com o tema prevenção com tratamento, ou prevenção e tratamento, para falar sobre áreas locais de trabalho e redes sociais, Moisés Toniolo. À vontade. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Moisés Toniolo. Eu sou membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, ou seja, para quem não entendeu bem o que isso quer dizer, eu sou soropositivo há 13 anos, faço uso de medicamentos há 12 e hoje me foi pedido para falar um pouco sobre a questão de uma discussão que, de certa forma, dentro do movimento social e principalmente até para o movimento das pessoas vivendo com HIV/AIDS ainda é nova, que é a questão de AIDS e trabalho, o porquê que a gente vai discutir isso, né? Eu estou atualmente em representação perante o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, como usuário, representando o Fórum de Patologias e especificamente a patologia AIDS dentro do Conselho Estadual.
E desde que eu participei da CNAIDS, a Comissão Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde, nós iniciamos essa discussão sobre AIDS e trabalho, o que me permitiu, em 2009 e 2010, participar das conferências internacionais do trabalho em Genebra, que acabaram resultando na aprovação de um dispositivo sobre esse tema, que é a Recomendação 200 da OIT sobre AIDS e mundo do trabalho. Então, me foi solicitado que falasse um pouquinho disso para vocês hoje aqui. Inicialmente, eu gosto muito de provocar a plateia, mas eu não vou perguntar exatamente quem é soropositivo aqui, até porque não interessa, mas alguns temas já foram trazidos aqui até pelo orador que me precedeu, que é assim: quem não é soropositivo dessa plateia, eu espero que tente se colocar no lugar, porque tem algumas discussões que às vezes não passa para o público em geral. Tipo, por exemplo, usar terapia antirretroviral que permita casais soropositivos terem filho. Até hoje tem gente que imagina que isso não seja possível, né? E também o porquê discutir AIDS e trabalho quando a gente imagina que não tem problema nenhum. E o que a gente vai falar é justamente o contrário, né? Existe muito trabalho de discriminação, muita questão de discriminação em ambiente de trabalho por causa do HIV/AIDS, tá bom? Então, a minha apresentação vai falar sobre isso. Pode passar. Basicamente, vamos falar um pouquinho sobre o porquê da motivação para a discussão, qual é a nossa base, de que rede social eu estou falando, né? Na qualidade de que rede eu participo, as nossas ações atuais e as perspectivas dentro desse assunto. Pode ir. Então, a motivação nossa, pelo menos, enquanto pessoa vivendo com HIV/AIDS, basicamente está naquilo ali, sabe? Combate ao estigma, principalmente porque, se vocês olharem bem para aquilo ali, o vírus hoje, assim, e ao longo desses mais de 30 anos de epidemia, o vírus sempre foi maior do que o ser humano. Sempre. Parece que um bicho que é microscópico, que ninguém consegue ver, é maior do que o ser humano. E isso motivou estigma ao longo desses 30 anos. E também porque a imagem que se tem do paciente ainda é, de certa forma, uma imagem do início da década de 80, aquela imagem, né? Ali tem um paciente geral, assim, mas para o Brasil ainda tem muito a imagem de Cazuza, por exemplo, né? De Cazuza abrindo a sua sorologia abertamente, mostrando a face cadavérica, praticamente, né? Então isso pegou muito no imaginário das pessoas. Então a gente tem que tentar desmistificar isso. Pode passar. E a gente tem que pensar agora justamente sobre as mudanças históricas que aconteceu ao longo da epidemia, sabe? Primeiro, eu vou falar um pouquinho que é sobre a questão de mobilização social. Poxa, o movimento social, principalmente, se uniu em prol de uma causa que era defender quem estava morrendo. Isso começou tudo e dá origem, depois, à política pública nacional sobre DST/AIDS, ou seja, há uma mobilização popular e aí o tema é encampado, né, de forma assim, do âmbito do governo, e a gente cria assim, uma das primeiras, como é que eu vou dizer, iniciativas de ver o que se pode fazer em termos de assistência, né, pelo menos no início da epidemia. E principalmente porque tudo isso, mobilização social e política pública, contrapõe aquela imagem inicial do paciente que eu mostrei no slide anterior para o que a gente quer hoje. Pessoas integradas, pessoas com inclusão, pessoas com saúde e pessoas, né, de certa forma, que estejam integradas no seio da sociedade sem sofrer estigma. Pode passar. A base da discussão, então, para a gente tratar de AIDS no mundo do trabalho está aí, que primeiro, o repertório de recomendações práticas da OIT sobre AIDS e mundo do trabalho, é um documento de 2001, e o que eu sei é que esse documento ficou, certas vezes, muito restrito ao mundo, de certa forma, do trabalho mesmo,
ou seja, pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego usavam, claro e óbvio, para fazer fiscalização em empresas, para defender os direitos do trabalhador com HIV, e também no Ministério da Saúde. Isso era de conhecimento. Mas até para o movimento social, poucas pessoas assim usavam esse dispositivo. E agora, a partir de 2010, nós tivemos a aprovação da recomendação 200 da OIT, que também é AIDS no mundo do trabalho, mas agora ela coloca uma perspectiva de que você não está mais só com um repertório prático. Agora é um dispositivo internacional, é como uma iniciativa internacional para que a gente discuta realmente AIDS como assunto de trabalho. Então, a gente não pode mais esquecer disso. E o objetivo, basicamente, desse dispositivo é de que a gente reforce a contribuição do mundo do trabalho ao acesso universal, à prevenção, ao tratamento, à cura, a gente tem que seguir buscando a cura da AIDS, e o apoio frente ao HIV, ou seja, não basta simplesmente não querer que haja discriminação. O ambiente de trabalho ele também tem que ser um ambiente acolhedor e que dê apoio ao trabalhador com HIV, né? Promovendo também medidas antidiscriminatórias em nível nacional e no local de trabalho. Pode passar. Então, da rede que eu falo, qual é a rede social que eu pertenço? É essa, né? A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, a RNP Brasil, está ali o símbolo. Nós nos configuramos o quê? Como usuários do SUS, né? Como pacientes, mas principalmente dentro da discussão que eu estou trazendo hoje, nós estamos como trabalhadores soropositivos. Dificilmente você não vai encontrar alguém que esteja afetado por esse assunto. A não ser, claro e óbvio, crianças, né? Porque crianças não trabalham, por uma questão de leis relacionadas com o trabalho decente. Criança não trabalha, então não estaria dentro. Mas todo mundo acaba afetado. Tem pessoas que me perguntam, Moisés, mas e aí, só vai funcionar para os adultos? Eu costumo perguntar, não, nós temos a RNP, nós temos o Movimento Nacional Cidadã Positivas, que é um movimento só de mulheres soropositivas, e temos a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS. Eu costumo dizer, os adolescentes e jovens vivendo com HIV/AIDS, sejam por transmissão vertical, ou sejam porque se infectaram logo no início da vida sexual, eles também serão afetados por essa discussão, porque são pessoas propensas a buscarem o primeiro emprego. E como será lidar com o primeiro emprego, tendo HIV, fazendo tratamento ou não, e com aquele medo que a gente tem de dizer assim, será que vão descobrir? Será que vão me discriminar? E nós estamos criando uma massa de pessoas vivendo com HIV/AIDS, em que muitos serviços estimulam somente que as pessoas vivendo com HIV/AIDS busquem benefícios previdenciários e achem que não estão aptas ao exercício laboral. Nós estamos criando uma massa de pessoas vivendo com HIV/AIDS que acha que tem que, como chama aqui no Brasil, se encostar pelo INSS. Pode passar. Então, basicamente, o que a gente quer, eu estou mostrando algumas ações que a gente realizou como rede, né, como rede social ao longo desse tempo, que é assim, de 2006 a 2008, a gente estava na CNAIDS, foi lá que a gente começa realmente a puxar essa discussão. Nós tínhamos uma companheira do Ministério do Trabalho e Emprego, a doutora Fátima da Assunção, eu nunca me esqueço. E aí, claro e óbvio, eu já tinha interesse na discussão, e ela era do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente se uniu, e cada vez que tinha uma possibilidade, a gente puxava esse assunto, tanto que no último ano de mandato representativo que eu estava lá, nós conseguimos realmente que a pauta AIDS e trabalho fosse tratada na reunião, e foi maravilhoso. Isso em 2008, quando foi em 2009, nós fomos convocados para a Conferência Internacional, ou seja, deu início a um processo da gente buscar uma legislação internacional, né? De 2009 a 2010, como RNP Brasil, a gente teve essa oportunidade de parceria com o Ministério da Saúde, indicando, né, eu fui convidado a participar da Conferência Internacional do Trabalho, da 98ª e da 99ª, 2009 e 2010,
para a gente tratar sobre a recomendação 200. Então, isso foi uma parceria muito boa, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e Emprego também. Em 2010, nós tivemos a RNP do Paraná, que logo após a aprovação da recomendação 200,